E aí, meus queridos e queridas, começando mais uma aula de história do Brasil. Deixa eu pegar uma corzinha aqui, amarelo. Brasil Colônia, no nosso episódio de hoje. Meu Deus, isso aqui ficou horrível. Enfim, moçada, ó, assuntos que eu não abordar nessa aula é porque eu vou abordar de maneira separada. Como, por exemplo, a questão da escravidão, né, da escravização do negro africano aqui no Brasil, tá? No episódio de hoje, a gente vai dar uma olhada nas principais características do Brasil Colônia. Tem sua duração de 1530 a 1822, é o período mais longo da história do Brasil até o momento. Vamos falar das capitanias hereditárias, governo geral, jesuítas, bandeiras, ciclo do ouro, crise na colônia. Jota, cadê a cana-de-açúcar? Tá na apostila, beleza? Ciclo do ouro também tá. Eu só vou adentrar rapidamente ao assunto pra gente chegar na crise da colônia. Belezura? Ó, esse mapa incrível que vocês estão vendo na tela pertence aos estudantes da UFAL, Universidade Federal de Alagoas. Eles reescreveram aí a história do Brasil Colônia. Muito interessante. Belezura? Vamos lá! Episódio de hoje. Tô me achando com esse negócio amarelo. Vamos começar falando do Martim Afonso de Souza, tá? Na aula passada eu falei, né, que o período pré-colonial ele se encerra justamente quando começa a expedição desse bonitinho aqui, ó, Martim Afonso de Souza, né? Bom, a historiografia vai atribuir, né, o início da colônia. Por quê? Porque essa expedição, oh, meu Deus do céu, essa expedição tinha como finalidade estabelecer vilas, dividir os lotes de terra para os donatários que não eram donos, tá bom? Eram as pessoas que recebiam terras para administrar essas terras. Eu vou fazer um crime nesses slides com esse negócio aqui. Estou amando. Era pra ser um coração horrível. Enfim, buscava a exploração de metais preciosos e o cultivo da cana-de-açúcar, beleza? Esse aqui é o Martim Afonso de Souza, esse cidadão aqui. E ele fundou no litoral paulista a primeira vila do Brasil, né? Vila de São Vicente. Vamos passar esse slide. Temos um mapa de resolução duvidosa, mas que dá para entender o que eu quero falar aqui. A gente vai começar a falar das capitanias hereditárias, beleza? Essas capitanias, só para relembrar, elas são linhas imaginárias, né? No sentido equatorial da parte que representava a possessão portuguesa no Tratado de Tordesilhas, tá bom? E essas capitanias hereditárias tinham a função de controle, né, desses donatários que a gente vai ver a seguir. Terras descobertas, bem entre aspas, porque não descobriu nada, já existia. Ó, vamos lá, ó o mapa das capitanias hereditárias. Vocês já observam que durou de 1534 a 1536, beleza? Funcionava do seguinte modo. Tinha uma base jurídica a partir de 2 documentos. O primeiro documento, tá aqui pra gente, ó, a Carta de Doação. Estabelecia aí direitos e deveres. E olha, gente, principalmente, ele não possuía a propriedade da terra, somente a posse. Ou seja, ele utilizava aquela terra, mas o rei mantinha o poder de tomar ou não tomar de volta a capitania, beleza? E o foral, que era um documento que estabelecia os direitos e obrigações, né? Que você tinha que fazer. E olha, por que dá errado as capitanias hereditárias? Por que elas duram somente de 34 a 36? Administração descentralizada. Mesmo não sendo ainda o Brasil que a gente conhece, olha o tamanho disso aqui, cara. Gigantesco. Como que você vai dar conta disso aqui, ó, sem um governo central? Sem um governo geral? Seria esse um spoiler do nosso próximo assunto? Quase. Deu ruim, né? Acabei de dar um spoiler lá atrás, porque além de faltar recurso financeiro, o lucro ele não estava vindo, né? 2 capitanias não deram tão ruim assim, digamos, com esse português horroroso.
foi São Vicente e Pernambuco. Por quê? Sim, por conta da cana-de-açúcar, mas também, ó, pega São Vicente, também porque mantinha contato com a galera da região da Prata. Nossa, só porque eu tava usando muito o negócio amarelo, ele sumiu. Achei. E eles investiam nisso aqui, ó. Então, São Vicente não foi só, meu Deus, a cana deu muito certo, tinha outra. Agora sim, chegamos onde queríamos. Em 1549, Tomé de Souza vem para o Brasil para desempenhar uma série de funções administrativas. Para quê? Além de tudo que está na tela de vocês, um governador geral. Geral para quê? Para centralizar toda essa loucura chamada Brasil, né? Vamos ver como funcionava. Ó, primeira ação, primeiríssima, 1539, você já tem a construção de Salvador. De novo, uma imagem com resolução duvidosa, mas dá pra ver aí, ó. Meu Deus, o que eu fiz? Enfim, Salvador, ó, foi a primeira capital do nosso país, continuou sendo capital por mais ou menos aí cerca de 200 anos, né? Até ser substituída pelo Rio de Janeiro na hora do ciclo do ouro, pela posição geográfica, mas isso é mais pra frente. Como funcionava o governo geral? Ó, 3 bases aqui importantíssimas. Acho que eu quero mudar a cor do meu negócio. Não tô gostando mais do amarelo. Vamos de roxo. Ouvidor-mor, responsável pelos assuntos de justiça e aplicação do quê? Das leis. Provedor-mor, responsável pela arrecadação, ou seja, bufunfa, din-din, money, que é good, nós não have. Capitão-mor, o que ele fazia? Ó, que importante, contra invasores e contra ataques indígenas. Nossa, eu faço slide tão bonito para fazer isso. Enfim, essa era a distribuição. Primeiro governo aí do Tomé de Souza, a gente tem em 1551 a vinda dos primeiros jesuítas, chefiado por ele, Manuel da Nóbrega. Tá na apostila, tá bom? Quantos jesuítas chegam, quando chegam, por aí vai. Você tem uma política que vai incentivar a criação de engenhos de açúcar, tá? Que vai introduzir primeiras cabeças de gado e que vai proibir escravidão indígena. Proibir entre aspas, né? Porque o jesuíta podia. Mas ademais funções, começa a mão de obra escrava africana, que a gente vai fazer uma aula separada, tá? Aí o segundo governador geral, Duarte da Costa, de 53 a 58, começa a ter um monte de conflito entre colono e jesuítas, porque assim, o jesuíta não queria que o indígena fosse escravizado pelo colono, porque por ele tudo bem. Ele podia chegar e alterar o modus operandi ali do indígena, alterar sua fé, sua cultura, seu modo de vida e escravizá-lo também, mas o colono não podia. Em 1555 a gente tem invasão francesa no Rio de Janeiro, invasão por protestantes, tá? Fundação do Colégio de São Paulo, no Planalto de Piratininga, né? Ó, padres José de Anchieta e Manuel de Paiva. E o último governador geral aí, ó, de 58 a 72, o Mendez Sá. Tem uma aceleração da política de catequese, não é à toa. Observe anteriormente, meu Deus, foi sem querer isso aqui agora, que os protestantes haviam invadido, né, gente? Então, né, você efetiva, você intensifica, você acelera a catequese para você dominar os indígenas e eles não irem, entre aspas, para outros ares, né? Aqui começa as chamadas missões jesuítas, tá? No governo do Mendez Sá. E você tem a expulsão dos franceses e fundação da segunda cidade do Brasil, São Sebastião do Rio de Janeiro, 1565. O Mendez Sá, ele morre e a metrópole divide a administração da colônia com 2 governos, tá bom? E um em Salvador, o outro no Rio de Janeiro. Olha Rio de Janeiro começando a ganhar destaque, né? Agora vamos falar de entradas e bandeiras. E cada hora eu trocando a cor disso aqui, porque fica travando. Aí quando eu troco a cor, aí volta. Voltou? Voltou. Queria saber como que apaga. Enfim, continuando, galera.
Entrada é uma coisa, bandeira é outra. Ambas, obviamente, participaram do desbravamento territorial, né? Para você conhecer o interior do Brasil. Não só conhecer, como dominar, expandir, lucrar, por aí vai. Vamos entender. A entrada era uma expedição oficial, organizada pelo governo. Já as bandeiras eram organizadas e financiadas por particulares, principalmente paulistas, né? Partiam ali de São Paulo e São Vicente, tá bom? A entrada tinha como objetivo principal fazer o mapeamento, conhecer o território, desbravar o território. Já as bandeiras tinham como objetivo principal descobrir ouro, prata. Aí você fala, como eles sabiam que tinha ouro e prata? Vamos lembrar que a América Espanhola, né, já tinha descoberto aí aquela mina gigantesca em Potosí. Tá lá na nossa apostila. Então, por isso que eles estavam enlouquecidos procurando metais preciosos, tá bom? A entrada também funcionava combatendo os indígenas, né, que ofereciam qualquer tipo de resistência, e as bandeiras atacavam as missões, né, jesuíticas, porque eles queriam escravizar os indígenas, né? As entradas, elas eram compostas, em sua maioria, de soldados portugueses e brasileiros. Já as bandeiras, aí era uma mistura de tudo, né? Familiares, agregados, brancos e mamelucos. Ao ladinho do nosso texto, a gente tem o mapa do FGV, que dá uma dimensão do que esses caras percorreram, né? Quanta coisa eles não descobriram adentrando o interior do Brasil. Olha que loucura! Muita coisa mesmo. Continuando, vamos falar do ciclo do ouro agora, tá bom? As grandes jazidas de ouro estavam localizadas em Minas, Goiás e Mato Grosso, principalmente, tá? E aí eram divididas em formas de lavras, que nada mais era do que lotes auríferos. O auge desse ciclo foi aqui no século XVIII, igual tá na tela pra gente. E assim, foi gerado um grande fluxo de pessoas, obviamente, e acabou desenvolvendo intelectual e economicamente a região, tá? Para vocês terem uma noção, o salto da população nessa época foi de 300 mil para cerca de 3 milhões de pessoas. Meu Deus do céu! Obviamente, essa ação passou a ser a mais lucrativa da colônia, né? E aí, ó, o que eu tinha adiantado para vocês, troca-se a capital de Salvador para o Rio, porque assim você garantia a fiscalização dessas regiões. Geograficamente, o Rio de Janeiro estava muito mais próximo do que Salvador. E até pelo escoamento do ouro, acabava passando por lá, né? Obviamente, uma hora esse ouro foi diminuindo, né, gente? Não ia durar para sempre. E ele começou a oscilar. Vamos ver como funcionava o controle. Tinha o quinto, né? O famoso quinto dos infernos, a expressão uma das mais caricatas das nossas bases sociais, exatamente por isso. Você tinha que destinar 20% da sua produção para o rei de Portugal. Então era o quinto dos infernos. A derrama, né, que você tem aí o valor na sua telinha. Se você não atingisse como meta, olha o que acontecia. O dono dos lotes auríferos, né, das lavras, acabava tendo seus bens penhorados. E a captação, que era o imposto pago pelo senhor das lavras por cada escravo que trabalhava em seus lotes. Ou seja, Portugal, além de levar todo o ouro, todo o ouro, ainda levava tudo isso aqui, né? Obviamente, a gente teve muita revolta nesse período colonial. E eu quero fazer uma aula só dessas revoltas, porque tem muitas além dessas que eu coloquei na tela pra gente, tá? Aqui a gente começa a ver a crise do período colonial, porque você tem movimento nativista crescendo cada vez mais, né? Olha as datas: insurreição pernambucana, a revolta de Beckman, a guerra dos Emboabas, a guerra dos Mascates, a conjuração mineira, a conjuração baiana, também teve a conjuração carioca, mas pode ficar tranquilo que isso aqui, porque eu vou fazer uma aula só do movimento nativista e as revoltas coloniais, porque eu quero mesmo, tá? Um dos motivos, né, que deixou todo mundo mais que rebelde foi isso aqui, ó, Pacto Colonial. Por quê? Você não tinha abertura dos portos, você só podia comercializar com a sua metrópole, que era Portugal, né? Então, tipo, Portugal já estava lucrando de tudo que era jeito, Tudo isso já começou a fomentar
abriu um precedente para esse processo histórico aqui, ó. Independência do Brasil. Já vamos para lá. Quase lá, né? Ó, vamos lá. Final... Nossa, deu um berro. Vamos lá, ó. Enquanto Portugal tentava a recolonização do seu território na América, o príncipe regente no período Dom Pedro tomava decisões que cada vez mais desagradavam a metrópole, né? Algumas dessas medidas, inclusive, ó, organização da Marinha Brasileira, e não só organizou, como expulsou tropas de onde? Portuguesas. Então pensa que Portugal tava com o Brasil, né? Tava bem feliz. Em 1822, Dom Pedro criou o Tratado de Cúmplice, que simplesmente determinou que as decisões vindas de Portugal, antes de passar a valer, deveriam ser admitidas por ele. Ou seja, Portugal já não estava mais mandando, né? Dom Pedro surtou. Surtou entre aspas, né? Ele estava seguindo o calor do momento e principalmente a orientação dela, Leopoldina, ok? Quando Dom Pedro convocou uma Assembleia Constituinte, né? E foi um fator determinante. E essa Assembleia foi costurada por ela. Por ela. A grande heroína da nossa independência, tá? Inclusive ela está aqui, agora, linda, maravilhosa, Leopoldina, ó. Ela teve sucesso, né, nas suas ações, ela conseguiu conduzir tanto a independência quanto Dom Pedro a se manter aqui, né. Ela sabia que tá muito próximo da gente virar uma monarquia, por todo o contexto social e político da época, né. Então, ela simplesmente costurou toda a nossa independência, todo o processo. Dom Pedro era uma pessoa muito indecisa. Né? Isso não sou eu que tô falando, é a historiografia que fala. Leopoldina, nossa, Leopoldina nasceu para política, sabia costurar todos os tipos de acordo. Tanto que ela enviou a carta para Dom Pedro e ele assinou e declarou a independência em 7 de setembro de 1822, beleza? Moçada, que ficou fora dessa aula, pode ficar em paz, tá bom? Vou fazer aula separada, explicar tudo bonitinho, com calma e tranquilidade. Se inscreve no canal, curte o vídeo, me ajuda a alcançar mais alunos, participa do grupo no Telegram. Nossa, a coordenação motora é péssima. O link do grupo tá na descrição, treina os exercícios. Um beijo, se cuida, vejo você na próxima. Nossa, ficou horrível isso aí. Valeu, galera, tchau, tchau, beijo.